Então, queridos, eu vou começar por uma palavra que é muito importante para o nosso viver, né, com Cristo. Domínio próprio. Então, Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E depois vem a mansidão e o que mais? Domínio próprio. Contra estas coisas do que? Não há lei. Percebe? Percebe isso? Então, domínio, o que é domínio próprio? É saber se controle. É ter controle das coisas. É ter controle de atitudes, é ter controle de ansiedade, é ter controle, né, de ações, é ter controle de pensamentos. Então, isso é muito importante, porque nem todos os nossos o quê? Impulsos são bons. É uma verdade. Nem todas as nossas atitudes são boas. Porque umas são tomadas por impulso, outras são tomadas por raiva, por ira, né? E aí nós achamos que não. Mas a palavra quer nos ensinar, porque viver apenas, porque isso seria, viver apenas para satisfazer o quê? Seus próprios desejos. Por isso que lá em Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. E é enganoso mesmo. É enganoso. Porque nós armazenamos somente o nosso eu. Ah, não, eu. Eu em cima e Deus embaixo. Eu gosto de dizer, né? Então, queridos, isso é importante porque nem todos os nossos impulsos são bons, porque vive apenas para satisfazer seus desejos. Quando são muitas as palavras, quando são muitas palavras, a transgressão está presente. Mas o que modera os lábios é o que? Prudente. Mas isso está escrito na Bíblia? Tá. Está escrito na Bíblia. Transgressão, querido, são aquelas atitudes, impensáveis nossas. São aqueles repentes, aquelas palavras, que saem às vezes de nós, que não constrói nada, mas sim só o que? Destrói. Bem? Então, Provérbios, vamos lá para Provérbios, Provérbios 10, 19. 10, 19, diz aqui, ó. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Está vendo? Então, queridos, a palavra está dizendo aqui para nós, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O que o versículo 22 está nos mostrando aqui é que ele está dizendo que estes frutos são bons, mas o quê? Mas quando são o quê? Praticados com fidelidade em palavras e em quê?
minha ação e atitudes. Minha ação e atitudes. Né? Deus sabe que nós somos, né? Uns estourados, outros mansos, né? Outros já mais condizentes. Ele sabe de tudo isso, mas Ele quer nos ensinar. Né? Ele quer nos ensinar, sabe o quê? A fazer, a ter o quê? Amor, né? a ter vontade, né? a ter mansidão, domínio próprio. Porque olha o que diz aqui, ó. Ser uma pessoa forte não é conseguir o quê? Carregar um peso excessivo, né, sobre os seus ombros, mas o quê? Sim, reconhecer as suas próprias fraquezas e saber os seus limites. Não só porque eu posso isso, porque eu tenho isso, porque eu conheço isso, então, mas nós precisamos saber os nossos limites. O seu direito começa quando termina o meu. Ou vice-versa. Então, a palavra quer nos ensinar, né, a ter domínio próprio. Hein? Provérbios 16:32 diz também assim, ó, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o herói de guerra que domina que domina o quê? O seu espírito, que domina o seu espírito, do que o que toma a cidade. Às vezes, tem as atitudes assim, primeiro arromba a porta para dizer, dá licença, posso entrar? Não, dá licença, posso entrar? Não. Jesus disse assim, se você bater na porta, né? E quem está dentro abrir a porta, você chama. Mas, se você não bater na porta, né? Como é que ele vai saber, né? Como é que eu vou dizer, entra? Não, eu vou pedir, posso entrar. Ou então ele vai falar, pode entrar. O que fazer quando ele vem aqui? Né? Orar, né? Adorar, né? Comer do pão, né? Beber do cálice, a nova aliança, ser fortalecido no Espírito, né? Amém? É assim. Isso é ter domínio próprio, né? Amém? Então, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e que domina o seu espírito, do que o que toma a cidade. Queridos, os frutos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, eles são todos aqui, ó. Amor, bondade, fidelidade, paz, alegria, longanimidade, benignidade, tardio em irar-se, né? Tardio em irar-se. Então, querido, neste mesmo versículo 22, né? Porque o fruto da luz consiste em o quê? Em toda bondade, justiça e verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade é o quê? Os libertará. Quando a gente conhece a verdade o quê? Nos liberta. Por quê? Porque Jesus Cristo é a verdade.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O caminho precisa da verdade. O caminho precisa da verdade. E a verdade para alcançar o caminho. A vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Está lá em Efésios 5, né? Efésios 5, 9. Aí pertinho de nós. Né? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Então, olha aí, provando sempre que é agradável ao Senhor. E no versículo 24, de Gálatas, né? 5, 24, está dizendo assim, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas o quê? Paixões e concupiscências. Então, queridos, a palavra diz, mas sois o quê? Guiado pelo o Espírito de quem? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, né? Guiado pelo Espírito de Deus, e que não existe pelo quê? Não estáis sobre o quê? Debaixo de leis. Leis o que é? São as imposições que são colocadas sobre nós. Né? Porque quem não transgride as leis não tem condenação. Mas quando nós transgredimos uma lei, o que acontece? Não vem algum tipo de punição para nós? Quando assim, a velocidade é 50 por hora, eu passo a 55, o radar pega lá, opa, está lá, ó. 4 pontos na carteira de habilitação, né? Mais uma multinha lá de 100 e poucos reais, e uma infração cometida. Por isso que a gente precisa buscar o quê? Né? Conhecer o que é domínio próprio. Não é só as nossas ações, não é só as nossas atitudes, mas como nós o quê? Praticamos elas. Para não sermos o quê? Punidos. Né? Então, no versículo 24 está dizendo, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas compaixões e quê? Né? As suas paixões e as concupiscências. Concupiscências são o quê? Desejo. Aquelas atitudes que nós tomamos somente pelo nosso prazer, para nos satisfazer. Aleluia! Então Paulo está nos ensinando o quê? Está nos ensinando a não ficar o quê? Voltando ao passado. Às vezes, assim, a gente percebe algumas pessoas assim, começa uma conversa, mas sempre voltando atrás. Não, porque olha, lá no antes de Dom Pedro Cabral descobriu o Brasil e tal, isso, aquilo, mas por que você fica voltando ao passado? Vive o presente. Então Paulo está nos ensinando a não ficar voltando ao passado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para viver um tempo novo, um
tempo que está adiante de vós. Se você não der um aplauso aí, então... Por que ficar voltando para o passado? A própria palavra está dizendo passado, passou. É como o Salmo 23 lá, né? No versículo 4, que diz o quê? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu sou contigo, eu estou contigo, eu não deixarei você ficar neste vale sozinho, eu estou com você, e nós vamos sair juntos lá do outro lado, porque o vale não é lugar para habitação, vale é lugar para passar por ele, mas tomar a posse da promessa do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus! Glória a Jesus! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor de quem? Do seu grande nome. Aleluia! Então, pode aplaudir mesmo, querido. Então, por que ficar vivendo no vale? Por que vivendo no vale, querido? Amém. Glória a Deus, querido. Então, Filipenses 3,12. Filipenses 3,12. Paulo mesmo está dizendo, 13, né? Mas 12 ele está dizendo, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana e vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Está aqui, querido, é a palavra de Deus que vai nos esclarecer, é a palavra de Deus que vai mostrar o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Amém, queridos? Se nós formos ver a vida de Saulo, que se tornou Paulo, qual era a vida dele antes? Era terrível, não era terrível? Era terrível. O homem só pensava em matar, né? Só em matar. Olha o pensamento dele. Mas no dia que ele teve um encontro no dia que o Senhor encontrou com ele, não foi ele que teve o encontro com o Senhor, foi ele, o Senhor que foi ao encontro dele e falou assim: olha, está aqui, ó, a partir de hoje cai todas as tuas escamas dos teus olhos, aqui, ó, de maldade. E quem foi feito, Paulo? Saulo. Foi transformado. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, mas hoje eu tenho um alvo para prosseguir. Eu conheço uma verdade, a verdade que me libertou. Então essa verdade está em mim, está em você, está em cada um de nós aqui, queridos. Basta então que cada um de nós, a cada dia, possamos o quê? Administrar o quê? Essa mansidão e esse domínio próprio. Mas eu não levo desaforo para casa. Não. E aí? E aí? Tem hora que a gente bate, outra hora a gente apanha, né? Ou apanha e depois bate. Mas
Deus não quer isso. Deus quer que você e eu produzimos o quê? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, né? E fidelidade. Mansidão. Mansidão não quer dizer que a gente tem que ser, né? Se rastejar também. Né? Se rastejar para passar por cima da gente. Não. Ter para emprestar e não tomar emprestado. Sabe o que é isso, querido? É a virtude do Espírito de Deus. É a virtude do Espírito de Deus. É a virtude do Espírito de Deus. Ter para emprestar. Se possível, ter para emprestar. E não para ficar tomando emprestado. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, né? Muitas pessoas, né, vêm para o Senhor Jesus, mas insiste em conservar o quê? Alguns padrões velhos. Aí Jesus diz lá, né? Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios 5,17, diz lá assim, olha, que o Senhor fez o quê? Nova criatura, nova criação. Nova criação. Então eu sou o quê? Uma nova criação de Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo, não do ventre, mas eu nasci do Espírito de Deus. E quem nasce do Espírito de Deus, e quem nasce do Espírito de Deus, tem o quê? Tem paz, tem alegria, tem gozo, tem bondade, tem fidelidade. Sim, tem mansidão também, porque Deus ensina a ser manso também. Aleluia. Então, por que a gente fica carregando o fardo do passado? Por que a gente fica carregando o fardo do passado? Não é isso que a palavra está nos ensinando. É tirar realmente o fardo. Ele já levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todas as transgressões, pecados. E por que eu vou ficar chamando de volta? Não! Eu vivo, eu prossigo para o alvo, para o qual está diante de mim, que é a verdade. A verdade já me libertou, então eu vou prosseguir. Às vezes, filho, a verdade ela dói mesmo, ela dói na gente, porque a gente não quer ouvir a verdade. Muitas vezes a gente brinda os nossos ouvidos, né? E que não tem espaço para ouvir. A palavra, a gente precisa tomar cuidado, irmão, precisa ter domínio procurar ter domínio das coisas, porque senão a gente não dá espaço nem para a palavra trabalhar em nós. É verdade. Sabe? Aí quando vem a verdade, não, isso não é para mim, não. É só para os outros. Eu sou isento. Jesus, próprio Jesus diz assim, ó, ide o quê? E levai o quê? As boas novas. Jesus não falou assim, ide, ó, e apresenta as velhas coisas, as coisas velhas. Então, querido, muitos, né, insistem em conservar, né, alguns padrões da velha natureza. Olha, uma coisa que eu priorizo mesmo, tá? Tem muitas coisas, mas uma coisa que é tempo. É tempo. Se eu tenho um compromisso na hora, eu procuro chegar adiantado. Só se houver um imprevisto que não tem como voltar, mas por falta de ter domínio nas coisas. Sabe,
imaginou qual é o valor de um minuto do mundo? De um minuto? São bilhões, 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 bilhões de reais, de dólar, de euro e de toda a moeda que existe no mundo. Então, se eu tenho um compromisso, por que eu vou? É como você ir no médico, né? Você consulta, está lá, né? 3 horas, aí você chega 3:05. Ou 3:30. E aí? Olha, não tem, assim, não pode justificar tudo, a gente ficar justificando. Por isso que domínio próprio é ter o quê? Controle. É ter controle das coisas. Ter controle das coisas. E às vezes, né, eu estava, por uma palavra, né, me veio essa questão. O que é somatizar? Somatizar é a soma de diversas coisas que vai se acumulando. Às vezes nós queremos só acumular o quê? Problemas nossos e até dos outros. Vai só acumulando. Vai só acumulando. E quer resolver, mas não. Então, né, quando somatizar é quando ela apresenta sintomas no corpo, mas sem existir uma doença física associada ao quê? Ao desconforto. Somatizar é quando você só vai ajudando, acumulando problemas, mais problemas e o quê? Não só os seus, mas também os outros. E aí você quer dar a solução para tudo. Dá a solução quando, se não for hoje, mas amanhã, aí vai, deixa para mim, aí vai, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Assim, nós não temos espaço, do quê? Acabamos não tendo espaço para ouvir a voz de Deus, porque os problemas estão latente, aí fica aquela ansiedade. Aí a gente não sabe nem como fazer e a gente quer ensinar outro a fazer. E aí, como é que faz? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí o que Jesus respondeu para aquele jovem lá? Bom, só existe um. Nem ele mesmo disse, olha, eu sou, eu. Ele disse, não, bom só existe um, que é o meu Pai. Que é o meu Pai. Amém? Amém. Então, a gente é um instrumento de Deus para quê? Para apresentar as necessidades, às vezes que aparecem diante do Senhor, mas quem vai fazer a obra? É o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Então, quando... desculpa. Deixe os sentimentos negativos, tristeza, descontentamento. Deixa lá atrás. Se liberta dele. Mas, por quê? Não deixa ser influenciado só por pensamentos ou por influências negativas. Encha-se do quê? Encha-se do amor de Deus. A paz do Senhor excede todo entendimento. Quando a gente não tem o amor de assim, o amor de Deus não produz em nós algo.
a gente tem paz? Não, fica naquele vexame. Tudo não é bom. Tudo não é bom. Se tem, não é bom. Se não tem, também não é bom. Tudo vai ser bom, então. Amém? Então, deixe os sentimentos negativos. É o que o Paulo estava dizendo. Olha, eu esqueci de tudo isso. Toda a influência que eu tive no meu passado, toda a influência, vamos falar assim, das leis romanas, eu deixei para trás. Eu não quero mais saber. Eu abstei delas. Eu não quero mais saber. O meu negócio agora é o que está diante de mim. Quem está diante de mim? É aquele que me libertou. Então é para Ele. É nele que eu vou olhar. É para Ele que eu vou caminhar. Aleluias. Aleluias. Então, uma pessoa que pensa e sonha grande pode viver essa realidade. Tira os olhos do deserto. Tira os olhos do deserto. Sai da escravidão. Sai da escravidão. Tira os olhos do deserto. Amém? Veja a transformação. Que nós possamos ver a cada dia que Deus tem feito por cada um de nós. Então, veja a transformação de Paulo, é o exemplo. Não só Paulo, mas outros, mas Paulo é o que referencia a respeito do passado. Deixa o passado para trás e viva o presente. Amém? Amém? Então, como será o andar dos filhos de Deus? Ter para emprestar ou tomar emprestado? Não é melhor ter do que emprestar? Não é melhor ter do que emprestar? Quando Pedro e João estavam subindo para o templo, na hora nona da oração, com quem que eles depararam ali? Com um homem paralítico, não é verdade? E há muitos anos, E qual foi a resposta de Pedro e João? Olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho uma coisa que eu vou te dar. É este, em nome de Jesus, levanta e te anda. Pedro e Paulo, eles não foram tomar emprestado para poder ser autorizados. Não, eles tinham para emprestar. E eles então deram o quê? A palavra que transforma, a palavra que liberta, porque eles estavam o quê? Eles tinham para dar. Então é esta palavra que o Deus quer que nós tenhamos. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho um nome que pode romper, que pode transformar, que pode sarar, que pode curar. Amém? Ter para emprestar ou tomar emprestado? Ter para emprestar é melhor do que tomar emprestado, Porque quando a gente tem que tomar emprestado, depois tem que pagar. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Então, queridos, Gálatas 5:1, olha só o que está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Daí por que nós precisamos nos libertar do nosso passado? Para não viver debaixo da escravidão. Mesmo que você teve muita coisa lá no passado, mas era o quê? Talvez não era
foi bom para aquele momento, mas não é bom mais para este momento. Então eu sou livre, o Senhor já me libertou. Então por que eu vou ficar buscando o passado? Para ficar remoendo dentro de mim? Se eu tivesse aquela Mercedes e tal, ou aquela Ferrari e tal, mas para que eu vou ter uma Ferrari se o custo dela é muito alto e eu não posso? Só de PVA, seguro, é uma fortuna. Por que eu vou ficar? Não. Sede fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei em honra. Amém, querido? Está aí, sabe? Está aí algumas chaves para nós, o que saímos muitas vezes, né, desses pensamentos, né? Então aí a palavra pergunta assim, olha, qual foi a oferta agradável a Deus? Qual foi a oferta agradável a Deus? Não. Dois trouxeram oferta. Dois trouxeram oferta. Só que a oferta de um foi o quê? Agradável a Deus. E a outra não. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui, ó. Gênesis, para nós terminando. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. Ali, ó. Amém? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí Deus está sendo verdadeiro. A sua oferta não é a que me agrada, porque é o que sobrou somente. É o que sobrou. É o que sobrou. Então está lá Gênesis 4. Né? Amém? Então, queridos, como na mesa do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Está aí a chave. Está aí a chave. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, agradavelmente. Por isso que é a importância da ceia. Por isso que é a importância da ceia. E, para finalizarmos, Gálatas 5, 24, 25 e 26. Gálatas 5, 25 e 26. Diz assim, olha. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vãs o quê? Glória, provocando uns aos outros o quê? E tendo inveja uns dos outros. Amém. Se anda no Espírito, viva no Espírito. Porque assim não provoca essas coisas aqui. Então, queridos, está aqui a chave de todo o nosso domínio próprio. E de todos os frutos, do Espírito de Deus. Amor, paz, alegria,
benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio. Amém? Você que é este, fruto do Espírito Santo, do Espírito de Deus, acho que é tudo bem. Olha, eu não ia falar, mas só para a gente saber, como realmente proceder. Malaquias, capítulo 1, no versículo 6, diz assim, presta atenção, não se preocupa agora, tira a conversa de lado, e se atenta à palavra. Diz assim, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vos dizei, em que desprezemos nós o teu nome? Vai ficar essa pergunta para você descobrir o restante do versículo. Bom? Isso é ensinamento. Isso é ensinamento. Às vezes nós queremos que os nossos filhos nos honrem, nos respeitem, mas a gente tem tido respeito por eles, Então isso é para nos ensinar. Ter domínio. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É uma pergunta. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Também é outra pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vos dizei, em que desprezamos nós o teu nome? É outra pergunta. Amém? Glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um aplauso para Deus. Muito obrigado, Deus. E a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por esse ensinamento, Senhor, para que eu possa praticar aonde eu não tenho praticado, para eu praticar aonde é necessário, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que a igreja é só para corrigir condenação. Não é isso não, querido. A igreja é para nos ensinar a palavra de como nós vivemos, como os filhos de Deus viveram aqui aí fora. Quem não quer morar em paz, em harmonia? Quem não quer uma casa bem arrumada? É bom chegar em casa, tá? Agradável. O que é a igreja, na verdade? É o ambiente que é preparado para quê? Para trazer o que? Ensinamentos. Para trazer o que? Conhecimento. Para a gente não ficar, ó céus, ó vida, ó dor, ó isso,
ou aquilo. E se tem, murmura, e se não tem, murmura. Então o que é bom, se nada os satisfaz. Amém? Então, como diz o cântico, o universo chora. O universo chora. O universo está chorando aí, ó. Não é verdade? Quanta necessidade, não que nós vamos dar jeito, mas que nós oremos para que Deus envie o Consolador, para que Deus envie o suprimento, para que Deus, de que maneira, eu não sei como Deus vai fazer, não sou eu que vou ensinar a Ele, é Ele que vai mostrar o caminho. Por isso que nós precisamos, irmão, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. O universo chora. Olha a situação que está vivendo lá a Ucrânia lá. Não é verdade? Será que nós temos chorado por eles? Será que nós temos chorado por eles? Deus, aquieta essa ira. Aquieta essa falta de domínio no país vizinho que quer tomar a força. Daí, o que a gente não quer para nós, queridos, a gente também não quer, não deve desejar para os outros. Você pensa que, olha, sabe qual é a minha oração pelo Brasil? Para que o atual presidente seja um bom governante. Um bom governante. O que passou por ele, passou. Mas agora é outro tempo. Se ele fez isso, se ele fez aquilo, é problema dele com Deus agora. É problema dele com Deus agora. Não sou eu que vou julgar ele. Não sou eu, não. Deus é que vai falar para ele: aquieta-te, 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 aquieta-te. Então não adianta eu querer dar jeito no presidente atual. Não, é Deus que vai o quê? Conversar com ele. É Deus que vai conversar com ele. Mesmo às vezes ele não querendo, mas chega uma hora que, ó, aqui, não foi isso que ele fez com Paulo? Aqui, Paulo, agora é comigo. Agora é comigo. É eu e você e eu. Vamos acertar as contas aqui, ó. Vamos colocar os pingos nos is aqui, ó. Não, é verdade. Agora, se eu ficar chamando só maldição para o governo, que ele é um péssimo governador, que ele é um péssimo isso, que ele é um péssimo aquilo, o que eu estou esperando de Deus? Eu tenho que orar para abençoá-lo, para que ele seja o quê? Um bom governador. Os ministros, né? Os deputados, senadores, enfim, todo que compõe o governo, que sejam o quê? Que sejam bons conselheiros. Que sejam bons conselheiros. Está escrito na palavra, na multidão de conselheiros, o quê? O povo não perece. Está aí, queridos. Está aí, igreja. É isso que Deus está querendo de nós. Amém? Então, hoje, quando a palavra, quando nós ouvimos a palavra e ela produz em nós algo, é para nós o quê? Praticarmos, não é isso? Então, eu
eu não vou chamar a doença para mim mais. Se eu tiver, para que eu vou ficar chamando essa minha doença, essa minha enfermidade? Misericórdia, gente. Essa minha escassez. Não! Sabe, eu tenho que chamar a existência aquilo que não existe para mim. Então, daí a maneira da gente orar, a nossa oração, ela fala de quê? Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, eles estavam lá, esse governador, esse mendigo, esse não sei o quê. Não, eles estavam lá. Abra as portas do meu coração, Senhor, para te adorar, Senhor. Abra as portas da janela dos céus, ó Deus, para me libertar, Senhor. Era isso que eles estavam chamando para Deus. Não era mais condenação, não era mais prisão para eles. Gente, é isso que nós precisamos entender da palavra. O que é impossível para mim, mas não é impossível para Deus se eu crer, se eu confiar, se eu buscar, se eu perseverar. Amém? E o horário já foi. Amém, queridos? É a palavra que está falando. Não sou eu somente, não. É a palavra. É a palavra. Amém? Sabe qual é a diferença de poder e autoridade? O inimigo tem poder, mas Deus tem autoridade. E a autoridade está acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Está aí. Deus não veio para colocar fardos sobre nós. Ele veio para sermos o quê? Temos amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, no muito, eu te darei. Então põe a mão no seu coração. Amado e querido Espírito Santo, que neste dia, Senhor Jesus, o Senhor venha sondar cada coração, meu Deus. E o Senhor venha esquadrinhar, ó Deus, cada pensamento aqui, Senhor Jesus. Porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, ó Deus. E os nossos caminhos, ó Deus, os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, ó Deus. Senhor, o Senhor diz que o Senhor dá semente ao que semeia, meu Deus e meu Pai. Oh Senhor, e pão aquele que tem fome, sim, meu Deus, e que come, meu Pai. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra nos trouxe, Senhor Jesus, ensinamentos, ó Deus, como se viver, como sermos filhos de Deus, ó Senhor, para ter para emprestar e não tomar emprestado, meu Deus. Por isso, Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor Jesus, que é melhor obedecer, Senhor, do que sacrificar, ó Deus. Entra, Senhor, em cada um de nós nessa manhã, Senhor Jesus, e torna, Senhor Jesus, ó Senhor, cada um, Senhor Jesus, filhos amados, filhos bem-vindos, meu Deus e meu Pai. A Tua casa te espera, sim, meu Deus e meu Pai, por outros também, Senhor, que precisa conhecer a verdade, meu Deus. Então, Espírito Santo de Deus, envia, Senhor, que cada um dos teus filhos que aqui estão nesta manhã, Senhor, seja o mensageiro das Tuas boas novas, Senhor, das boas novas do Senhor Jesus Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Assim, Senhor, será, Senhor Deus. Ah, Espírito Santo, e a paz, oh Senhor Jesus, e a sabedoria, oh Espírito Santo, vem sobre cada um, meu Deus, e toma agora, Senhor. Não leva, oh Senhor, não leva de volta nenhuma, oh Senhor, nenhum resquício daquilo que cada um trouxe aqui, Pai. Não leva mais para os problemas que eles trouxeram para cá, Senhor Jesus, para serem solucionados, meu Deus. Todos eles já estão depositados nas Tuas mãos, Senhor Jesus. E eles são livres
E eles são libertos, ó Deus, Jesus amado, para caminhar, Senhor, e não se cansar, para andar e não se fatigar, Senhor Jesus, para levantar, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, e ser transformados pelo poder e pela autoridade da sua palavra, Senhor. É a sua palavra, Senhor Jesus, a sua palavra, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, 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 amém. Abra suas mãos, não para levar-os de volta o que você colocou aqui, mas para você levar de volta a paz que excede todo o entendimento. Chama aqueles que estão chorando no universo. Chama, convida. Olha, queridos, tem um lugar de manhãs maravilhoso para você, visitar. Convida. Convida o teu filho da direita, da esquerda, da frente, de trás, do trabalho, do estudo. Amém? Então, que o amor do Deus Pai, que o amor do Deus Filho e as santas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vão na paz, Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém, queridos. Glória a Deus.